Tal esperança, tal a vida. Feliz é o ser humano que sabe estar sempre esperançoso de nunca falhar no caminho da vida, mantendo-se constantemente na expectativa confiante de alcançar todos os objetivos de suas mais legítimas aspirações. Pode-se dizer mesmo, a vida é, sem dúvida, uma cópia da nossa esperança. Lembremo-nos de que, dentro dos limites estabelecidos para as condições humanas, tudo quanto residir nas nossas convicções virá, evidentemente, ao nosso encontro, em completa obediência a uma lei universal infalível, segundo a qual o pensamento positivamente construtivo abre a vida humana para a prosperidade. Sendo assim, o pensamento de desesperança é negativo e intercepta as artérias por onde fluiriam os ideais de uma existência relativamente feliz. Preconiza o racionalismo cristão que o pensamento é uma poderosa força e, por esse esplêndido manancial de energia, a qualidade de vida de um homem está diretamente ligada à qualidade de seus pensamentos. Se houvesse em massa a noção exata e fiel de existir dentro de cada pessoa a enorme força do pensamento, certamente todos quereriam estudá-la e cultivá-la para benefício anímico próprio e dos seus semelhantes. Mas reduzido número de encarnados tem conhecimento dessa verdade, enquanto maior quantidade tem o errado hábito de trabalhar por uma coisa, mas esperando outra. O racionalismo cristão é disseminado pelo Centro Redentor e sua filosofia cuida de ensinar os homens a terem o conhecimento de si mesmos como partículas da infinita inteligência universal, com os mesmos atributos desta. Com rigoroso estudo, cada um descobrirá e utilizará a maravilhosa capacidade que reside em seu interior e da qual a maioria faz uso impróprio, imperfeito. Os sérios estudiosos desta doutrina sabem o quanto nela resplandece a luz intensa dos conhecimentos espiritualistas e, portanto, não vacilam em pilotar rigorosamente a sua vida na segura rota do dever. O mundo terreno está cheio de incertezas, de dúvidas, de mortificações, de ansiedades, como de outras castas de sentimentos inferiores, e, é claro, onde faltarem o valor, o desassombro e a coragem, não é possível a boa qualidade de vida. A falta de confiança em seu poder interior traz desalento e, sem dúvida, a um homem desalentado, tudo corre mal. Situação financeira ou econômica, relacionamentos sociais. Com isso, perde ele o equilíbrio emocional e qualquer outra ligeira contrariedade pode até levá-lo a ideias trágicas. Isso não acontece com quem sente ampla satisfação em trabalhar, em estudar e em seguir o caminho orientado pela bússola de um propósito bem definido. Um homem sem esperança não cria, e quanto mais negativas forem as suas atitudes mentais, mais ele paralisa as faculdades com as quais veio ao mundo físico para progredir materialmente e para evoluir espiritualmente. Já aquele que vive envolto em perspectivas bem claras é um indivíduo otimista e, nunca se entregando a pensamentos desarmoniosos, tem consigo uma existência de trabalho, de sucesso, se tropeça e cai, levanta-se, mais revestido de coragem para a luta, convicto de que é na fortaleza da alma humana
que está o princípio da prosperidade. Missão Especial Humberto Machado Rodrigues. Entre homens e mulheres mais bem preparados para o cumprimento de suas obrigações, há aqueles que vieram ou vêm ao mundo terra praticamente em missão especial, pois em tudo revelam habilidades muito superiores aos terríveis desafios da luta. Dizemos missão especial aquela que, para ser exercida rigorosamente em direção aos mais proveitosos objetivos, exige um grau de coragem moral muito alto, intenso, para resistir a uma série de aborrecimentos causados pelos próprios problemas da vida, sendo esses bravos lutadores ainda atingidos por terceiros que não sabem outra coisa senão criticar desarrazoadamente o semelhante ou insinuar-lhe as piores situações. E só mesmo o homem de missão especial tem uma única personalidade. A sua palavra é uma só, em qualquer circunstância. E quando a peçonha vem fortemente em sua direção, tem ele forças físicas e anímicas de reserva para mostrar a todos a superioridade da sua natureza. Não resta a menor dúvida de que cada um dos codificadores, como também o consolidador do racionalismo cristão, não vieram vulgarmente à Terra. Vieram com missões específicas de implantar e firmar a esplendorosa doutrina aqui. Não resta também a menor dúvida de que, na missão de agora expandir essa profunda filosofia espiritualista, veio ao mundo terreno o Dr. Humberto Machado Rodrigues, que no momento de assumir a direção internacional do racionalismo cristão, abriu mão de tudo quanto era de seus interesses pessoais, colocando a doutrina acima de todos os propósitos. Vem o Dr. Humberto Machado Rodrigues dando a todos os racionalistas cristãos exemplos de trabalho, exemplo de homem honrado, sincero, justo e, portanto, grande inimigo dos meios fraudulentos, da mentira, das opressões, enfim, de tudo quanto prejudica psiquicamente a grei social. É ele, um homem forte e corajoso, que mantém tão importante empreendimento nos carris da civilização humana. Temos a plena convicção de que a missão do Dr. Humberto continuará por muitos anos, com o racionalismo cristão, prosseguindo o viçoso trabalho sob o pulso firme desse homem cujo espírito de moderação transparece em sua fisionomia sempre, não havendo situação capaz de desequilibrá-lo em atos ou palavras. Trata-se de um espírito de aptidão fortemente poderosa, em que sempre estão transparentes a paciência, a tolerância, a compreensão. Portanto, traz ele consigo os requisitos indispensáveis ao bom dirigente. É muito fácil qualquer homem iniciar uma obra. É muito fácil até prosseguir nela quando tudo corre bem. Isso é comum e pode ser visto por toda parte. Mas o Dr. Humberto é homem de excepcionais qualidades, que mantém a sua força de ânimo perante as mais tremendas adversidades. E digam o que disserem contra a sua ação eficaz, ele segue avante sua missão, perdendo tempo quem tenta paralisá-lo no desempenho de suas atividades.
É o que vemos no Dr. Humberto Machado Rodrigues, cuja propensão é de vaticinar o êxito do racionalismo cristão, hoje na fase de expansão e divulgação. Quem quiser trabalhar com ordem, método e disciplina no racionalismo cristão, revista-se de coragem e amor à nobre causa, ajudando o presidente internacional em sua difícil missão. Quem não puder fazer alguma coisa mais do que estar presente às sessões públicas particulares e reuniões de leitura, que essa ajuda seja, então, constituída de ótimas vibrações espirituais, capazes de fortalecer cada vez mais a missão especial Humberto Machado Rodrigues. O limiar da felicidade. No planeta Terra, onde vivemos, é muito relativa a felicidade. E muitos seres humanos não chegam a conhecê-la, nem mesmo nos padrões dessa relatividade. Quem vive indiferente ao conhecimento da verdade, acorrenta-se na ignorância e, com isso, marca passo no caminho da sua evolução. A felicidade almejada por tantos só pode ser aqui alcançada com o aproveitamento das oportunidades de espiritualizar-se a criatura, de subir, degrau por degrau, a escada infinitamente significativa da trajetória evolutiva do espírito. A alma é uma centelha de luz irradiativa, e quando desce de seu mundo espiritual para encarnar nesse mísero planeta, traz delineado o caminho a seguir. Mas aqui chegando, cega-se com o véu das coisas materiais, esquecendo-se do compromisso assumido perante a sua própria consciência. Daí, advém nova perda de encarnação, tendo, pois, de voltar novamente à Terra para resgate do tempo perdido. Quando ela, no entanto, não se deixa levar pelas paixões terrenas, não se afasta da linha de conduta traçada no mundo de onde procedeu, enfrentando, por conseguinte, as mais cruentas lutas pela conquista do que há de melhor no encadeamento da vida, a sua evolução. Nessa situação, a alma trabalha, produz, aprende através do estudo e da observação racional, na certeza e na compreensão de sua unidade com o poder criador. Nesse afã, enche-se de luz, cuja intensidade de brilho está na proporção do aproveitamento feito na encarnação. Esse aproveitamento é percebido em seu quadro totalmente fluídico, quando retorna ao mundo correspondente à sua categoria espiritual. Ali, vislumbra a sua felicidade, e esta é ainda maior se, após o exame de suas realizações terrenas, constatar que aqui não precisará mais voltar, podendo, portanto, seguir caminhos mais amplos em direção à suprema inteligência governante dos mundos. A maior felicidade é a glória do espírito conquistada por ele mesmo. Sentimentos de amor. São incalculáveis as dolorosas consequências das emoções discordantes, azedas, egoístas e malévolas,
a que se entregam muitos seres humanos desconhecedores dos reais princípios de uma educação integral. O que mais rapidamente afeta o corpo e o espírito é a vida envolta numa atmosfera carregada de maus sentimentos, pois não resta a menor dúvida de que são eles as causas de muitas doenças, de muitas dificuldades, de muitas inseguranças. Enfim, não será exagero afirmar que os sentimentos de natureza inferior perturbam a harmonia e a paz de consciência, tão indispensáveis à ordem e ao progresso de toda a realização. Aqueles que, tendo tomado bom conhecimento teórico dos ensinamentos preconizados pelo racionalismo cristão, esforçando-se dia a dia por cultivá-los na prática, são seres humanos sensatos e, em qualquer lugar onde se apresentem ou exerçam suas atividades funcionais, observa-se neles uma fisionomia calma, equilibrada, tranquilizadora, exatamente porque sabem trazer na alma os mais enobrecedores sentimentos, jamais permitindo que as emoções sinistras tomem conta de sua personalidade bem formada. São essas pessoas fortemente refratárias à discórdia, e onde reinar esse baixo sentimento, elas não tomam parte. Como podem ter esperança de êxito no caminho da vida aqueles que se entregam ao domínio das ideias mais absurdas, quando estas só estão em direção oposta ao positivismo da vida, e só podem, então, arrastar para essa indesejável direção quem as alimente? Muitos homens e mulheres são por demais descuidados com seus impulsos e suas emoções, nada fazendo para fortalecer as suas qualidades, de tal forma que estas lhes deem a transparência de serem úteis à coletividade. Têm condições psicológicas para tratar o semelhante com o mais profundo respeito e consideração, o indivíduo implicitamente capaz de dominar as próprias emoções. Quem vive como peça desconjugada na máquina social antevê para si mesmo um futuro não recomendável, não temido pelos cultores dos mais elevados sentimentos. A manifestação do amor ao próximo é uma atitude toda espontânea e, portanto, nenhum dinheiro a pode comprar. Ela, existindo entre duas ou mais pessoas de modo fiel, portanto, sem qualquer embuste de má-fé, só benefícios poderá trazer a todos os envolventes que souberem criar esse ambiente, onde a tranquilidade de consciência e a alegria são os remates da feliz união. Na união conjugal, por exemplo, ao homem cabe a responsabilidade de prover as necessidades do lar, enquanto à mulher cabe cuidar de toda a sua organização, com o mistério ainda de esforçar-se por mantê-lo animado e convertê-lo num lugar em que todos se sintam bem, não podendo faltar o sentimento de amor entre ambos, conforme ensina o racionalismo cristão. Num ambiente de índole prazenteira, as coisas tomam um vulto mais favorável à produção, porque mesmo havendo nele somente os recursos indispensáveis, ali trabalham em completa harmonia pessoas de uma vida extremamente simples, respeitosas e dispostas a colaborar com as demais, em tudo quanto for possível. Entrar num ambiente dessa qualidade é sentir imediatamente uma atmosfera radiante, de ótimas vibrações, simplesmente porque ali não há lugar para as questiúnculas, os ciúmes, ódios
que dão origem a toda casta de desamor e discussões prejudiciais ao admirável desenvolvimento de qualquer atividade. Colocar o homem certo no lugar certo e, portanto, adaptar o homem ao trabalho é muito fácil. Igualmente fácil é adaptar o trabalho ao homem, pois basta colocar ao seu alcance os recursos de que ele precisa para cumprir bem a sua tarefa. No entanto, o mais difícil de ser alcançado é a adaptação do homem ao homem. E esta dificuldade está mais consignada no fato de haver muita inferioridade de sentimentos na face da Terra, cujos habitantes nem sempre têm habilidade bastante para o trabalho em grupo. Esta habilidade só é conquistada por meio do cultivo dos mais esplêndidos sentimentos de amor ao próximo. As mestras com carinho. O espírito que escolhe um corpo feminino para processar a sua evolução quando aqui encarna, traz consigo uma missão muito bonita, especial e sublime a ser cumprida com firmeza e dedicação, que é a de ser esposa e mãe. Com este propósito, as chamas da responsabilidade acendem-se e começam a iluminar o caminho a seguir, traçando as metas do dever a cumprir. Ser esposa é como ser rainha, é administrar com certa soberania o seu lar, baseando essa administração na justiça, moderação, ponderação e amor. É cuidar para que o lar seja um ambiente agradável, com a finalidade de acolher o marido e os filhos com paz e tranquilidade, proporcionando-lhes conforto espiritual e até mesmo material. Ser mãe. Este é o mais sublime dos atos, o maior sonho e a doce realidade para as mulheres, por elas saberem que o futuro de cada adulto do amanhã está em suas mãos. Portanto, também está aí uma grande responsabilidade desta investidura do espírito em um corpo feminino. Ser mãe é renunciar a tantos prazeres oferecidos em benefício de sua prole, é dar amor e carinho, mas também é disciplinar quando necessário, corrigindo o pequeno ser desde as menores falhas até as maiores, constituindo assim o seu caráter e moldando sua personalidade. Não é mãe somente aquela que traz no ventre o tão esperado filho, mas também a que dedica seu amor e sua vida à educação de uma criança rejeitada nos primeiros dias de sua vida pelos verdadeiros pais. E nesta hipótese, merece a consideração de uma autêntica guerreira, por enfrentar tão árdua luta e conseguir o troféu da vitória, de ver um filho adotivo não ser marginalizado pela sociedade, mas ser importante, contribuindo para o progresso da humanidade. Os filhos devem eterna consideração às mães legítimas ou adotivas, quer pela oportunidade oferecida na sua vinda ao planeta em busca da evolução, quer pela formação e criação dada sempre com a mesma dedicação, afeto, resignação e compreensão. Ser mãe, na expressão da espiritualidade, cumprindo com dignidade e perseverança tal papel, é prosseguir sua meta evolutiva através do infinito, pisando firme
por uma passarela de luz. Terra, aeroporto sem fim. Este planeta em que vivemos, mundo de depurações, de espíritos, considerado um planeta escola, pode ser comparado a um aeroporto sem fim. Em um aeroporto, se tivermos um tempinho para contemplá-lo, veremos vários aviões com suas luzes coloridas sinalizando suas decolagens e aterrissagens, trazendo ou levando grandes personagens, grandes mentes dotadas de muitos conhecimentos. Assim é o nosso aeroporto sem fim, planeta Terra, pois a todo momento, a cada segundo, descem dos variados mundos de luz espíritos trazendo consigo grandes bagagens que serão utilizadas em prol de sua trajetória evolutiva, bem como em prol da ajuda de seu semelhante. Quantos e quantos espíritos encarnam, trazem e fazem grandes feitos para a humanidade. Esta só não percebe porque não quer, pois o progresso, tanto material como espiritual, está aí, aos olhos de todos aqueles que querem enxergar. A nossa doutrina é o maior exemplo de tudo isto. Quando estamos aqui encarnados, devemos levar nossa vida com seriedade, com lealdade e sinceridade aos nossos amigos. Devemos respeitar o nosso semelhante, devemos levar a contento a disciplina moral e espiritual acima de tudo. Saber que existe limite e respeito para tudo que nos cerca. É nosso dever conhecer em todos os sentidos da vida o organograma funcional que rege todos os nossos atos, nunca desrespeitando nem ferindo os direitos, o espaço dos outros, bem como a hierarquia e ascendência de nossos superiores, ou seja, pessoas que estão na liderança de qualquer posição que exija dele ser um líder. É dever de todo ser sensato reconhecer estes detalhes, pois fazem parte da educação moral e espiritual. Como já disse, nesse aeroporto sem fim, não só descem estes espíritos que são também luzes sinalizadoras indicando a existência de uma encarnação, mas a todo momento desencarnam e trasladam-se para os planos superiores aqueles que já tiveram a missão aqui cumprida, ou que ainda não tiveram tempo para cumpri-la, desencarnando prematuramente por quaisquer motivos. Mas mesmo assim, também com luzes sinalizadoras, marcam o fim de uma existência, de uma trajetória pelo planeta e ascendem aos seus mundos próprios. Por este fenômeno de encarnação e desencarnação, o espírito precisa passar para lapidar-se, esmerilar-se, dar ao seu conteúdo como força o brilho intenso, que é a marca final de sua evolução neste planeta e o começo de uma nova jornada pelos planos superiores de avançada evolução. Por isso, podemos fazer a comparação deste planeta a um aeroporto, cuja função é receber a aterrissagem e promover a decolagem de aviões, e o nosso planeta a mesma de receber espíritos que encarnam e desencarnam, trazendo e levando o que de bom conseguiram conquistar na trajetória dos tempos. E isso
infindavelmente ocorrerá. A inexistência da sorte e do azar. Caro amigo, o racionalismo cristão é doutrina pura e nela o homem aprende a levantar a cabeça para arrebentar todas as algemas do espírito e proclamar, assim, a sua independência moral, muitas vezes até mesmo com excessiva elevação, jamais acreditando na eficácia de certos vocábulos que vão de boca em boca por aí afora. Muita ignorância precisará ser erradicada da face da terra, para um maior número de seres humanos tornarem-se cientes das verdades ensinadas pelo racionalismo cristão, cuja filosofia espiritualista está sempre voltada para o bem-estar físico e anímico da humanidade. Essa filosofia, praticada pelo Centro Redentor, cuja casa-chefe está no Rio de Janeiro, tendo também filiais e correspondentes espalhados pelo mundo terreno, ensina, por exemplo, e com muita propriedade, o que é para qualquer ser humano a força dos seus próprios pensamentos. Digam o que disserem as detratações hostis aos princípios racionalistas, mas para os esclarecidos pelo racionalismo cristão, a qualidade de vida de cada um neste mundo está na razão direta do modo como dirige seus pensamentos. Assim sendo, pela maneira como pensam, homem ou mulher, determinam a sua alegria ou a sua tristeza, seus sucessos ou seus fracassos, sua coragem ou suas fobias, sua independência moral ou suas angústias e depressões. Dentro desses informes concretos que o racionalismo cristão leva ao conhecimento de seu público, chega-se à conclusão de não existir a sorte quando um ser humano tem tudo correndo a seu favor, como da mesma forma, nenhum azar está atuando nos momentos em que corre mal a situação de alguém. Todo ser humano necessita desse conhecimento para não ficar revolto em muitas opiniões erradas ocorrentes no panorama do mundo social, pois são opiniões desfavoráveis à capacidade para o desenvolvimento de todos os atributos da alma. Não existe sorte nem azar, e, no entanto, por falta de conhecimentos racionais da vida, muitas pessoas atribuem a esses vocábulos o que pertence única e exclusivamente aos seus próprios pensamentos, forças por meio das quais cada um influi na sua própria maneira de viver. Conforme se deduz do racionalismo cristão, se alguém for emissor de maus pensamentos, sem dúvida alguma, ficará sujeito a ser escravo de más ações e não terá o direito de lamentar mais tarde a situação indesejável a que ele próprio se condenou. O homem veio ao mundo terreno para dar ao cumprimento do dever o máximo de suas forças, trabalhando animicamente para maior disseminação do bem e maior erradicação do mal. É com esse procedimento que ele se liberta de canseiras, de ansiedades, de desalentos e de melancolia, para afirmar sua individualidade na alegria, na operosidade, na disciplina e em todas as demais qualidades morais amorfoseadoras do caráter. Não teme os naufrágios, por ser exímio na condução e na orientação de sua família, nas suas ocupações profissionais, no desenvolvimento de qualquer atividade, nas suas relações com a sociedade e em tudo mais de que estiver participando.
Enquanto muitos, por não saberem empregar melhor a força exponencial de seus pensamentos, sobrecarregando-se depois de experiências desagradáveis, o homem, conhecedor de princípios racionais, enche constantemente a alma dos mais inefáveis sentimentos de paz, de amizade, de amor ao próximo, de solidariedade, empregando com muito mais acerto a poderosa força dos pensamentos. Esta determinará a boa qualidade de suas ações e, por conseguinte, a boa qualidade de sua vida. É o que ensinam as lições do racionalismo cristão. A maior felicidade. Embora muitos concebam o contrário, no dinheiro não há nada que possa proporcionar felicidade ao ser humano, pois por toda a parte vêem-se homens ricos que não conhecem um momento sequer de paz interior, de tranquilidade íntima. Possuem capacidade monetária para adquirir tudo ou quase tudo quanto o dinheiro pode comprar. E, no entanto, esses recursos depositados em suas gavetas ou nos estabelecimentos bancários não conseguem elevar-lhes a autoestima e causar enobrecedora influência nos seus concidadãos. Quantas vezes se ouvem falar de pessoas afortunadas, mas incapazes de proporcionar bem-estar a quem quer que seja, e, é claro, sentem-se incapazes de viver alegres consigo mesmas. A escola filosófica, denominada racionalismo cristão, ao difundir o refinado espiritualismo codificado por Luís de Matos, tem uma nobre finalidade, que é a de despertar os seres humanos para a verdadeira, séria e objetiva realidade da vida como sinônimo de expansão, de intensidade espiritual. Em sua explicação filosófica, a doutrina não faz uso de palavras ou citações que não inspirem o ser humano ao cumprimento rigoroso do dever, porque fora do cabal desempenho de todas as obrigações, não pode provir a felicidade. E, portanto, dinheiro algum mudaria o que está espiritualmente regulado pelas leis universais. De grande necessidade para o ser humano em sua existência é o conhecimento de si mesmo, como um espírito encarnado no planeta para lutar e ensinar outros a lutarem contra as tempestades morais desencadeadas na atmosfera da Terra. Esse conhecimento é ministrado pelo racionalismo cristão, em cujas obras literárias qualquer um pode chegar à conclusão de que ninguém precisa de um grande espaço para viver, nem de vultuosas somas em dinheiro, desde que em seu interior brilhe a consciência do dever a cumprir neste mundo, para então fazer reinar em seu próprio interior a inabalável firmeza de só trabalhar pelo bem. Com isso, não se quer desestimular pessoas de ganhar dinheiro. Havendo oportunidade de ganhá-lo, ela pode ser aproveitada. Nunca se deve perder uma oportunidade honesta de elevar-se no caminho da vida, até mesmo financeiramente. No entanto, se por um outro influxo vier o ser humano a possuir grandes somas monetárias, muito cuidado haverá de ter para não incluir o seu nome no rol dos ricos em dinheiro, mas pobres em entusiasmo de viver. Muitos homens tiveram suas riquezas materiais,
e acumularam na alma significativas riquezas morais, porque se serviram do seu dinheiro, ora para ajudar outros necessitados, honestos, ora para auxiliar obras meritórias de aproveitamento social. Segundo se pode deduzir dos ensinamentos do racionalismo cristão, o trabalho é a alavanca do progresso, aumenta no ser humano a confiança em si próprio, ativa todas as faculdades espirituais, estimula a esperança e amplia extraordinariamente o poder mental, afugentando para bem longe os sentimentos tétricos em que, lamentavelmente, mergulham-se os desconhecedores das realidades da vida, tão reta quanto tão cheia de obstáculos a serem vencidos. Felicidade é um estado de espírito e, portanto, pode figurar na vida de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre. Quanto à infelicidade, podemos dizer a mesma coisa. Quem tem conhecimento de si próprio, tudo faz por viver na mais perfeita sintonia com as leis naturais e imutáveis, sabendo de sã consciência que, com o bom direcionamento de sua conduta física e mental, estará fortalecendo cada vez mais seus atributos morais e aumentando em sua alma a capacidade de destruir ou de aniquilar todos os inimigos da sua relativa felicidade. Por mais fraco, por mais ruim, por mais indeciso, por mais inútil ou imprestável que o homem se sinta no caminho da vida, nas lições disseminadas pelo racionalismo cristão, encontrará ele um impulso para o maravilhoso ressurgimento de todo o seu verdadeiro ser. No estudo minucioso do racionalismo cristão, na compreensão séria de seus princípios e na prática dos mesmos, encontrará o homem a maior felicidade no desdobramento de sua vida terrena. Pensamento. A maioria dos seres humanos desconhece a força poderosa que habita o seu interior e que emana do espírito, o pensamento. Esta força está constantemente presente em nossa vida, precedendo todos os nossos atos, palavras, enfim, tudo o que fizermos ou praticarmos. Através do pensamento, podemos dignificar a nossa vida ou fazê-la sucumbir, pois é infalível o princípio de que pensar é atrair. Por isso mesmo, necessário se torna uma vigilância constante na emissão dos nossos pensamentos, que constituem vibrações luminosas ou tenebrosas a cortar o espaço de acordo com a natureza delas. Atribuem-se ao mestre Nazareno as seguintes palavras: orai e vigiai. Se realmente foram proferidas por ele, tem aí um grande significado, não no sentido empregado pelo vulgo, que é o de orações e vigilância do seu semelhante, pois já o interpreto de uma forma mais racional. Orai no sentido de ser um orador, um pronunciador em proferir boas, sensatas, racionais palavras e pensamentos, pois assim se conquista o discernimento para poder vigiar, não o próximo, mas a si mesmo, seus pensamentos, sentimentos e atitudes, que se estes não forem bons, com certeza jamais conseguirão sentir a parte do Criador, o grande foco de luz, que está presente em todos nós, bem como
em toda a partícula do universo. Vários filósofos do passado colocaram em evidência a força do pensamento. E hoje, como transcendência dessa mesma evidência, a escola racionalista cristã destaca e reafirma convictamente o poder dessa força como a maior influência na vida dos seres humanos. Quando temos pensamentos elevados, atraímos para junto de nós as correntes benéficas que vibram no infinito. E em sintonia com elas, o nosso espírito se harmoniza com todas as fontes do bem, resultando daí sobre nós paz, tranquilidade, energia e coragem para enfrentar as vicissitudes cotidianas, além de proporcionar-nos melhores condições para um raciocínio limpo, susceptível de abrir amplas visões para uma vida mais adequada ao progresso material e espiritual. Porém, se nos deixarmos levar por pensamentos sórdidos, a situação se inverte. Somos invadidos por uma onda gigantesca que constitui as correntes avassaladoras, responsáveis pelos cataclismas morais que assolam os meios sociais do mundo em que vivemos. Dominados por tais ondas enfermiças, arriscamo-nos a cair no poço dos infortúnios, de onde a retirada exige um dispêndio muito maior de forças que nem sempre são conseguidas. Daí surgem as aflições e os desesperos que restringem as visões promissoras do êxito e do belo. Os seres humanos precisam urgentemente se conhecerem não só como matéria, que também é muito valiosa, por ser necessária à trajetória de evolução de um ser, mas principalmente devem primar pelos conhecimentos que atingem o nível espiritual, pois como espírito, o seu tempo no planeta é ínfimo e, portanto, deve-se ter a consciência da labuta neste mundo para a conquista de sua verdadeira evolução. A consecução desse importantíssimo objetivo depende inteiramente da forma correta de como se conduzirem os pensamentos e as ações. Com vibrações negativas, o espírito se inferioriza e, uma vez inferiorizado, prejudicado está o seu desenvolvimento evolutivo. Só os espíritos equilibrados seguem a senda do seu progresso.